Fala, molecada! Estamos aqui com mais um Pode Brisar e o tema de hoje é velha infância, cara. O que nós vamos falar aqui? A gente vai falar um pouquinho de brincadeiras antigas, desenhos, música, comida, sei lá, o que vier na cabeça aqui. Hoje eu tô aqui com um brother e se apresenta aí. Boa tarde a todos. Eu reparei que em nenhum episódio eu me apresentei, então para quem ainda não me conhece, aqui é o Elton. E vamos lá, vamos falar de coisa antiga, coisa boa e vamos apelar dessa vez, vamos falar de nostalgia para ver se dá mais clique. Da Ibope, né? Mas não precisa se preocupar em se apresentar, não, ô Eltinho. Você já é celebridade, então todo mundo te conhece. Esquenta a cabeça, não. Bom, vou soltar a vinheta aqui, daí a gente já volta. Bom, galera, velha infância então. A gente vai falar um pouquinho, como a gente disse aqui antes da vinheta, das coisas boas que a gente tinha aí no passado, aí, quando a gente era criança. Mas antes, só para ninguém se esquecer, nosso podcast aí, o Pode Brisar, tá no Spotify, nos aplicativos aí que tem para o Android, também tá no iTunes. Além da nossa página no Facebook, que você pode ver no vídeo aqui embaixo, Facebook/Pode Brisar. Estamos no Twitter, tá? Pode Brisar também no Twitter, Facebook não, já falei, YouTube. E também tem os nossos Twitters pessoais aqui, caso vocês queiram saber aí alguma coisa, nossa opinião mais pessoal de algum dos episódios aí que a gente faz. Então segue a gente nas redes sociais aí, deixe seus comentários. E não esquecer também que a gente tem a nossa página www.podebrisar.com.br, onde principalmente aí o Eltinho escreve vários artigos lá bem bacanas sobre outros podcasts, né, Elton? É isso aí, tem bastante texto, dica de podcast toda semana saindo. E só pegando esse gancho aí sobre o Spotify, muito antes de ter Azaghal, Jovem Nerd e Metrô, nós estávamos no Spotify. Cara, pioneiro, né, cara? Que lançou. Sempre. Visionários, podemos dizer dessa forma, né? E olha que o Spotify tá investindo pesado agora em podcast, hein? Eu visto alguns metrôs aí. Pode brisar, sem dúvida. Não tenha dúvida nenhuma. Então vamos começar aí. Eu queria levantar o primeiro Só antes de começar rapidinho, Fabião. Manda aí. Falar pro pessoal também, assina o feed, pelo amor de Deus. É verdade, galera. Se vocês não assinarem o feed, vocês não vão receber aí os episódios quando eles saírem. Então, por favor, né, galera? Dá essa ajuda aí que não custa nada pra ninguém aí. Então, bora lá. Eltinho, tava pensando esses dias aí, cara, e até esse já faz um tempo que a gente quer fazer um episódio parecido com isso, mas eu tava lembrando de algumas brincadeiras que eu morei sempre no interior de São Paulo e aqui a gente brincava muito na rua, né? Então era mais seguro antigamente, podia ficar o dia inteiro na rua. E tinha umas brincadeiras que era bem legal, cara. E tinha uma brincadeira onde eu morava, chamava Pula-Mula. Eu acho que é conhecida também como Pula-Sela, Pula-Carniça. Você lembra dessa brincadeira? E eu acho que a gente teve um problema aí com a transmissão do Altinho, mas vamos lá. Enquanto ele arruma lá o PC dele, a gente vai continuando aqui. Ó, acabamos de se juntar a transmissões igual a Jovem Pan e Globo, hein? A gente que tem problemas técnicos também. Lembrando o famoso BBB com Celton Mello, Caetano Veloso, tá difícil, tá complicado, mas vamos de novo. Bota essa porra pra funcionar aí, MTV. Boa. Então só vamos tentar pegar o gancho de novo aqui. A gente tava falando da brincadeira pula carniça, pula mula, pula sela aí, cada um na sua região aí conhece como nome. E a gente tava falando um pouquinho dela, que era uma brincadeira bem saudável, né? Que praticamente você agredia a pessoa que estava ali como carniça, como sela ou como mula, né? Dando tapa nas costas, unhada. Eu tinha perguntado pra você, você tinha já brincado disso daí alguma vez ou você só ouviu falar? Não, eu brinquei sim. Teve uma época que essa brincadeira voltou à tona, não sei se você lembra, foi na época que o Real Madrid tinha os Galácticos. Aí tinha o Ronaldo, o Robinho, o Roberto Carlos, e eles faziam isso quando a comemoração de gol deles. Isso. Aí foi uma febre na molecada, né, pra fazer pular carniça igual os caras, né, meu? Essa época eu já não brincava mais, mas eu lembro disso, que eles comemoravam fazendo o pula carniça. Exatamente. Mas uma coisa que você falou, Fabio, 90% das brincadeiras que a gente vai falar aqui eram com temática violência, né? Ou ela era inspirada numa cena, numa uma
condição de violência ou ela tinha a própria violência dentro da brincadeira, né, cara? Eu tava vendo um vídeo no Twitter do Joaquim Teixeira que ele postou brincadeiras saudáveis na minha época na escola. Uns alunos, um dando voadora no outro. Eu falei, nossa, que bem bacana. É pior que, não que eu ache certo, cara, mas era assim mesmo, cara. A brincadeira antigamente era um pouco mais agressiva, cara. Não, mas a gente tem uma lista. Você tinha o famoso vão de perna, pé na bunda. Vão de perna, pé na bunda, perfeito, cara. Pô, Quem nunca? você dava um. Ah, quem nunca deu um rolinho e desceu a bicuda? Tinha o Kingo Raya, lembra do Kingo Raya? Kingo Raya é clássico, cara. Porra. O Kingo Raya. O Bandeirinha era a versão soft, né? É, bandeirinha teoricamente você não batia, né? Era só você Isso. encostar, né? Era a versão soft do Kingo Raya, é isso mesmo. Mas explica aí o que era o Kingo Raya, essa brincadeira de conquistar territórios. É, você ficava lá, você tinha dois times, né? Não desconheço algum lugar que brincava com mais times, mas tinha dois times e tinha um objetivo que você tinha que alcançar. Só que pra você alcançar esse objetivo, você tem que atravessar no meio da zona ou da área do time adversário. E pra você atravessar ali era porrada, cara. Bicuda, rasteira. O que eu achava que era bem elaborado, né? Porque você tinha que ter um campo, Sim. você tinha duas áreas e duas áreas mortas, e você tinha que atravessar. Cara, dava pra ir pra Olimpíada isso aí. Quando você chegava na área morta, ninguém podia fazer nada pra você. Mas depois Isso, você tinha que voltar pra sua área. Você tinha que ir e voltar. E nesse ir e voltar, você passava pelo corredor ali, que era só chute, porrada e bomba, velho. Você tinha que ir roubar uma bandeirinha, né? Era um brasão. E normalmente era uma garrafa PET. Aí você tinha que voltar pro seu território. Era isso, né? Exatamente. Não, cara. Uma brincadeira medieval, né? A gente tinha também queimada, né? Queimada, inclusive, era uma brincadeira que brincava-se na escola, né? Eu acho que as aulas de educação física que tinha antigamente nas escolas, não sei se hoje em dia tem ainda, mas o professor punha lá os alunos para brincar. Ou seja, você ficava tacando dois times também, né? Separado por uma área, ficava jogando a bola de um lado para o outro. Se eu tentasse queimar alguém com a bola e essa pessoa pegasse a bola com as mãos, eu era desclassificado. Mas se eu acertasse a bola na pessoa e batesse no braço, na perna, qualquer parte do corpo e caísse, eu queimava essa pessoa saía. Isso era na escola e tinha a versão um pouco mais hardcore que a gente brincava na rua, né? Que daí já era pra dar bolada na cara, era pra machucar. A gente fazia na maldade, não tinha esse negócio de inocência. Você pegava um amiguinho ali e você tacava bolada na cara dele mesmo. Era pra machucar. Não, o objetivo era a discórdia, né? Não tinha como. Não, o objetivo era o caos. Queimada era um handball com violência, né? É, e não tinha o gol, né? Vamos dizer assim. O gol era você dar a bolada na cara do amigo. Era você derrubar o parceiro, né? Cara, mas era bem engraçado, né? Antigamente, com essas brincadeiras todas, é onde as crianças quebravam perna, arrancava tampão do dedo, pisava em prego enferrujado. Daí surgiu a vacina de tétano. Para quem não sabe, meu lado científico explica que a vacina de tétano não foi criada por algum motivo, foi porque as crianças pisavam em prego enferrujado. Pode procurar no Google. E cortava a mão também na lata de óleo. Cortava na lata de óleo. Para enrolar a linha da pipa na lata de óleo, que ficava enferrujado na ponta. Esse era o objetivo principal. Mas... Você gostava de soltar pipa, Fabião? Porra, cara. Eu vou falar pra você que eu perdia mais tempo passando cerol do que empinando pipa. Lá a gente a gente contava quanto você tem de cerol na lata. Eu tenho 3 postes. A unidade de medida era poste. Era poste a poste. Poste. Quanto que tem de um poste e outro, ninguém até hoje sabe. Mas a unidade de medida, eu tenho 5 postes de cerol. Porra, esse cara é foda, cara. Esse cara, 5 postes, ele vai mandar a pipa lá no outro bairro com cerol. Mas eu perdia mais tempo, cara, passando cerol. O maneiro da pipa é que pipa era um negócio sazonal, né? Então, quando ia dando perto das férias de julho, mais ou menos em junho, aí começava os postes. Você via aquela movimentação, parecia aquele filme do Missão Impossível, né? Um monte de fio atravessado na rua, a molecada passando aquele cerolzinho ali, não tinha uma motociclistas. Não tinha uma rede de tensão que não tinha uma rabiola pendurada, preso, um frangalho de pipa já que perdeu o papel, perdeu tudo, só o esqueleto da pipa. Cara, coisa mais linda do mundo, velho. E essa época, cara, ninguém cortava o pescoço na moto, cara. Não cortava. Será não que usava capacete. Não, entendeu?
Eu acho que o mundo tá ficando meio frágil demais, cara. Eu acho que Não, não é. bom mesmo era o É o passado. Facebook. É o Facebook, culpado de tudo isso é o Facebook, concordo. Não, começou no Orkut. Aliás, a conversa que a gente tá tendo hoje aqui não pode se falar de Facebook, no máximo do Orkut, cara. Não, nossa, chega no Mirk só. Isso aqui é no máximo. Mas falando de pipa, cara, que realmente era uma brincadeira que tinha a época certa. Tinha até alguns corajosos aí que tentava, né, erguer uma pipa sem vento no ar, ficava correndo feito um retardado de um lado pro outro na rua pra ver se subia a pipa. Não sei se você lembra disso. Acabava a temporada de pipa, o cara tava querendo levantar a pipa ainda. Eu nunca gostei muito de empinar, mas eu gostava do caos, cara. Porque a hora que começava a cair a pipa e que vinha aquele bambu Cara, maluco. velho, ô, Você lembra? nego atravessando rua sem tá nem aí, se tá vendo carro, porra nenhuma. E os mais experientes já estavam com um pedaço de bambu na mão, só esperando. E a galera correndo, o Não, cara é. ia com o bambuzão lá, já pegava a pipa já. É, era um caos mesmo. Ó, pra você ter uma noção de quanto eu gostava de pipa, cara, e pipa era assim, era um negócio que tinha um custo, né, cara? Você não tinha. Mesmo que você pegasse o bambu, desfiar, lá na onde eu morava a gente chamava de desfiar bambu para fazer pipa. Desfiar o Tá? bambu. Porque quem faz pipa com vareta japonesa é leite com pera. Eu não manja dos Paranauê, cara. Então, São não vareta. iniciados, né? Não são iniciais, exatamente. Então o esquema era você pegar bambu, aí você cortava o bambu e você ia desfiando o bambu para ele ficar fino o suficiente para você fazer a armação da pipa. E o meu vício era tanto, cara, que quando eu perdia minha pipa, por exemplo, e não tinha ou dinheiro para comprar o papel para você fazer, para você colar na armação, tudo, eu ficava ali com um rolinho de linha na mão e saco de supermercado no bolso e uma tesoura, cortando, fazendo rabiola. Enquanto eu ficava vendo a molecada empinando pipa, eu já tava fazendo a rabiola pra pipa que eu ia pegar, que alguém ia perder, porque ela tava tendo a caçadinha, né? Chamava caçadinha, pelo menos onde eu morava. Isso era bom, porque tinha Caçadinha. esse linguajar, né? Caçadinha, manda buscar, É, rapariou. tinha caçadinha e daí eu ficava só naquela assim, puta, eu não tenho dinheiro pra comprar papel pra me fazer minha pipa, mas eu sempre fui maiorzão, mais alto assim, falei assim, a hora que a primeira pipa for pro saco aí, eu já vou atrás, já pego. E era assim, cara, pegava, já montava a rabiola nela, já metia no ar, já perdia, e era um ciclo, não parava nunca, cara. Era um ciclo infinito. Então era bem bacana, cara. O que mais? O que tinha de brincadeira nessa época aí? Bolinha de gude, cara. Jogou bolinha de Isso que eu ia gude? chegar, bolinha de gude. Isso da rua tinha muito na rua que eu morava, cara. Que tinha, era paredão. Lembra? Lembro. Pô, o paredão Pô, era top, cara. Eu só não gostava de jogar porque eu era ruim em bolinha de gude. E no paredão você perde muita bolinha. sim, você, No nossa, paredão você você via com perde muito. aquela. É, Você ia com a garrafa PET também e perdia tudo se não fosse. exatamente. Você via que era assim, né? O cara tinha uma garrafa PET cheia de bolinha. Na minha rua lá, quem tinha mais de 100 bolinhas de gude era os caras foda. Porque era É, os caras caro, bons, né? era os caras bom, porque era caro também bolinha de gude, né? Devia se custar cada 10 bolinhas de gude aí 5 centavos, mas 5 centavos antigamente era muito dinheiro, cara. Ah, sim. E, então eu gostava de jogar mais picovinha. Tinha lá as Picovinha. 4 covinhas em L e o pagão. Mandou pro Boa, pagão boa, já hein? era, velho. Mandou pro pagão já era. Perdeu. E sabe o que era legal da bolinha de gude? Que ela era tipo ouro, ela tinha cotação, lembra? Porque você tinha olho de Uhum. gato, você tinha aquela verdinha, você tinha aquela azul. Então, Então não era igual o valor, a verdinha era a pau pra toda a obra, né, cara? né? Era a A guerreira. standard. Era a guerreira. Aquela ali durava. Daí tinha as azulzinhas, que já eram um pouquinho de charme a mais. Você lembra uma época que os caras começaram a aparecer? Depois, muito tempo depois, eu fui descobrir que aquilo lá era esfera de rolamento. Os caras apareceram com umas bolinhas de gude de aço. Você lembra disso? Ah, verdade. Rolou, teve isso também. Teve uma época, mas só que daí os caras começaram a banir porque era muito apelão. Mas essa olho de gato que você falou aí, cara, era as mais caras, inclusive, e era que a galera tinha medo de perder, né, cara? Que ela tinha uns Sim, na negocinhos. cotação da bolinha, Ela valia 5. valia boa, era isso mesmo. Tá achando que, velho? Eu lembro tudo isso aí, mano. Ah, Você tinha, tinha a cotação da bolinha. tinha cotação da bolinha de gude, cara. Puta, como que era?
Eu queria lembrar, tinha o paredão, tinha a picovinha e tinha uma outra coisa que os caras brincavam também, cara. Cara, tinha um que eu jogava que você botava o palmo, assim, você dava uma roubada. Não, então, Eu não lembro o o da nome. picovinha tem esse lance do palmo, porque quando você joga a bola na picovinha, aí você tem, pra você ir Hum. pra outra picovinha, você pode dar um palmo da primeira picovinha e jogar ela pra frente, entendeu? Ah, só se fosse. Eu lembro que tinha isso, que você dava uma roubada com o palmo, É, assim. não, você dava uma esticada a mais ali. Então, daí tinha uma galera que aparecia com uma regra diferente. Não, é um palmo e três dedos. Daí, outra medida inventada, né? O palmo da bolinha de gude, cara. Porque eu vou falar pra você, cara, o meu próprio palmo na bolinha de gude tinha umas 15 medidas diferentes, cara. Dependendo do Ah, interesse. é igual Dependendo, polegada, né? dependendo do interesse. Mas tirando um pouco de brincadeiras de lado, cara, porque se a gente for ficar aqui falando, a gente vai falar de peão. Tinha a brincadeira das meninas lá, que era elástico, você lembra disso, cara? Que as Elástico, prendiam tinha. elástico na perna e ficava. Eu nunca entendi aquela merda lá. Falar a Eu verdade pra também você. nunca soube como é que era Nunca dessa parada aí. entendi. Sei que elas traçavam o elástico na perna lá e tinha polícia e ladrão. Polícia Ladrão era Polícia bom Ladrão e também. Polícia Ladrão era legal brincar à noite, cara. Polícia Ladrão era um esconde-esconde mais avançado, né, cara? Sim, Tinha. mais violento também, pra variar, né? Mas óbvio, né? Se não tiver violência, não tem graça. Cara, eu acho que a gente tem o que a gente tem hoje por causa disso, cara. A gente cresceu sendo ensinado a trapacear nas brincadeiras e agredir os amiguinhos. Então tá aí, cara. Não Tamo, podia ser diferente. tamo colhendo o que plantamos. Bom, e vamos falar de uma coisa que eu acho que todo mundo teve uma fase forte, né, cara? Que foi desenho animado, cara. Desenho animado tem uns dos Pô, clássicos aí dos anos 85 pra frente aí, hein? Ah, não tem como você falar de desenho animado sem você falar um nome. TV Manchete. TV, mas clássicos Ah, dos clássicos. os melhores desenhos animados passavam na TV Manchete. Concorda comigo? Eu não sei se são os melhores, mas talvez os mais marcantes. É que eles eram fortes daqueles desenhos japoneses, né? Dos É, animes, né? os animes. Eu ia falar, né, do Cavaleiro Zodíaco, cara. Eu tinha uma mãe de um amigo nosso que a gente saía da escola todo dia pra ir assistir na casa dele o Cavaleiro Zodíaco e tinha a versão da Manchete, cara. Tinha alguma coisa na música que falava assim de os demônios, não sei o que lá, e a família dele era crente. Então a gente tinha que abaixar o som da televisão na parte da abertura, porque senão a mãe dele não deixava a gente assistir o desenho, porque falava de demônios, essas coisas, e daí azedava, cara. Mas. Ah, mas era cheio dessas, né? Não, tinha. Mas voltando aqui pros desenhos, então, pra mim, cara, um desenho que marcou muito mesmo, cara, foi Cavaleiro do Zodíaco. Eu acho que eu assisti aquela primeira temporada lá, onde eles lutavam pela armadura de Sagitário lá. Eu acho que eu assisti umas 10 vezes cada episódio, cara. E não enjoava, cara. Isso que era bacana Não, mas é porque o formato manchete de exibir, não sei se você lembra, ela ia exibia do 1 ao 10. Aí, em vez dela ir pro 11, ela voltava pro 1. Aí ela ia do Uhum. 1 ao 11. Aí ela voltava pro 1 pra ir do 1 ao 12. E isso era infinito, Era cara. exatamente, cara. Isso quando ainda ela não se perdia e saía fora de ordem os episódios lá. Você assistia, que era o episódio 2, por exemplo, depois o que vinha na sequência era o episódio 7. Você falava assim, não, peraí, tem uma coisa errada aqui, cara. Era qualquer coisa, né, cara? Eles É, passavam, tipo, a moda Chaves, assim. Chaves, por exemplo, é uma série que o SBT nunca passou na sequência. Então, Jamais. qual outro desenho aí que tinha aí que você lembra que foi marcante aí pra essa época aí? TV Então, só pra Colosso. TV Colosso é citar dessa época, não é? TV Colosso é dessa época. TV Colosso era da Globo, né? Que É, passava de da manhã. Globo. Era bom, só que o TV Colosso era diferente, porque ele era um programa que ele rolava umas coisas e tinha os desenhos no meio, né? Era tipo um programa Isso, da Xuxa, só que com um cachorro. isso. Mas era bom, cara. Priscila TV Colosso é um ícone, né? Não, esses tempos atrás, se eu não me engano, eu vi uma matéria aí que falou que fazia 20 anos a TV Colosso. Falei, caraca, velho, 20 anos já? Falei, pô, parece que foi ontem, velho. Dragon O que Ball, eu vocês... gostava Ah, nessa linha de animatrônicos era Família Dinossauro, cara. Família Dinossauro, clássico Eu também, cara. adorava aquele negócio, cara. Que Eu acho, tinha o. Lembra? eu acho que eu assisti todos os episódios de Família Dinossauro, cara. Cara, eu acho que eu assisti, mas eu era muito pequeno, cara. Mas eu lembro bem, assim, de. Que tinha a avó, lembra? A avó que era Tinha, chata. tinha. E era assim, Eu né? lembro que tinha, Pô, tinha um episódio muito bom, cara, que era assim, ele tinha que jogar a velha no piche.
Você lembra desse? Lembro, não, aliás, na cultura deles, todo idoso, ele não morria, né? Na verdade, não tinha morte, né? Se eu não me engano, na família dinossauro. O dinossauro, quando ele chegava numa determinada idade, ele tinha que ser jogado nesse poço de piche aí. Era isso mesmo. Aí tinha que jogar a Mas véia. exato. Era legal porque ele tinha toda uma mensagem de meio ambiente, né? Esse lance do piche era uma referência do petróleo. Uhum. E aí tem aquele último episódio polêmico, né? Que eles destroem o planeta Terra. Ele É se bem legal, extingue. cara, você reassistir agora. O Família Dinossauro acaba na extinção, né, cara? Isso, acaba na extinção. É. Eu reassisti esses dias e quem causa a extinção no Família Dinossauros é o Dino. E é legal, a última frase dele é: os dinossauros estão aqui, sempre estiveram e nunca vão acabar. Então é meio que uma crítica, né? Hoje o ser humano acha que ele é indestrutível, que ele nunca vai acabar com a Terra. Ele faz esse paralelo, é bem legal. Todos os episódios deles tinham uma mensagem, né? E Sim, o característico do Família Dinossauro, eu lembro que, assim, tinha os personagens principais, né? Que era o Dino, tinha o Baby, né? Que tinha aquela frasezinha da não é mamãe lá, né? Que ele não chamava o Dino de pai nunca, né? isso. E todos eles tinham sempre aquela ceninha característica que em todo episódio você podia esperar que ia ter aquela cena, independente da história. Tinha o Dino chegando do trabalho, ele falava, querido, ó, cheguei. E era sempre a mesma coisa, as mesmas coisinhas, mas a história ia tomando um rumo diferente conforme ia passando a temporada. É esse formato sitcom, né? Se a gente for É, fazer um paralelo aí com o Brasil, é igual tinha o Sai de Baixo, ele, Capa Antibes, ele que é fazia, uma né? série, né, cara? Era uma É uma série. série, é. É uma série. O Família Dinossauro. Assim como várias outras que tinha nessa época aí também, aquele 3 é demais. Eu gostava bastante também. Tinha algumas outras também. Eu tenho uma outra que eu gostava bastante, cara. Eu não sei se é dessa época ou um pouquinho antes. Eu acho que é mais ou menos da mesma época. Que era Blossom. Clássico, Blossom. Muita gente assiste The Big Bang Theory e mal sabe que a namorada do Sheldon é a Blossom. É a Blossom, né? É a Blossom. Você falou em Blossom, nessa, vamos dizer, essa faixa da tarde do SBT tinha um bom também que era Punk, você lembra? Punk, a levada da breca. Da breca. Oh, isso aí tinha desenho dela também. Tinha série Tinha a série. e tinha Uhum. desenho. Isso, cara, eu lembro bastante dessa também, que tinha o Arthur Bicudo. Isso. Ai, Arthur Bicudo. Esse eu não ia lembrar. Você falou agora, eu lembrei, mas esse eu não ia lembrar. Arthur Bicudo. Cara, esse horário era muito bom da SBT, né? Porque tinha essa que a gente falou, tinha o Maluco no Pedaço, acho que é um clássico. O Maluco do Pedaço veio depois. Mas sim, era nessa época, nessa horário também. Porque eu não me lembro da Punk junto com o Maluco do Pedaço. Eu não lembro, não lembro, não sei, acho lembro. que Mas ia um tinha. substituindo o outro, É. Uhum. O Inclusive tem Alf, o É um. Teimoso, O Alf the Mall. Você assistiu o Alf, cara? assistia, reprisava direto o Alf. Nossa, o Alf é antigo, cara. Eu assisti bastante o Alf, cara. Se eu não me engano, eu tive um bonequinho do Alf, cara. Caraca. Eu tive um bonequinho do Alf. Mas é essas sitcoms aí, cara. Isso aí já fazia sucesso já desde sempre, né, cara? Assim, só voltando, o Maluco no Pedaço, não sei pra você, cara, mas pra mim só funciona dublado, cara. De tanto assistir no Nunca, SBT, nunca assisti ele original, cara, em inglês. Eu não consigo nem imaginar ele em outra língua se não for o dublado, cara. né, ficou muito marcante, né, Não. cara? Sim, você imagina assistir Chaves no áudio original? Em espanhol, Não dá, não né? dá, não rola. Fabião, você preferia Chaves ou Chapolin? Chaves, Polêmica, né? Chaves. Gostava Sério, muito mais de Chaves, cara. Sério, cara, eu gostava mais de Chapolin. Ah, eu gostava. Eu não sei falar pra você por quê. Inclusive, cara, quando. Chaves eu não perdia nenhum. Chaves eu assistia Uhum. todos. Chapolin, às vezes eu largava a mão. Às vezes eu ia jogar um videogame, às vezes ia fazer alguma outra coisa, mas não curtia muito. Talvez eu não curtisse tanto porque o Chapolin ele meio que dava uma diversificada muito grande, tinha muitos vilões, tinha não era sempre a mesma coisinha. Porque o Chaves, queira ou não queira, Ah, é sempre o mesmo cenário, sempre os mesmos personagens ali. O Chapolin não. Até por ser esquema de herói, né? então, mas aí que tá interessante. Isso era a parada que eu gostava do Chapolin. Ah, Porque tá. um dia ele tava com o Cristóvão Colombo, outro dia ele É, tava com a Pantera Cor-de-Rosa. Ele era atemporal, né? Ele tava em todos os lugares, em todos os períodos.
E era isso que eu gostava, entendeu? Tem, Ele tava com o bebê tinha, vegetariano. tinha um episódio muito da hora do Chapolin, cara, esse daí eu gostava, cara, que era um que eu acho que ele foi pro Japão, que daí o Nhonho era um sumozão, que ele tretava. Você lembra desse daí, cara? Esse era bom demais, cara. Era um cenário muito do meia boca, que tinha uma fontezinha com uma pontezinha na fonte que ninguém passava, não fazia sentido ter aquela ponte na fonte. Negócio meio oriental. Nossa, cara, era muito tosco, velho. Era muito tosco. Não, era bom demais. Não, eu gostava do Chapolin, mas não mais do que do Chaves. Assim, uma coisa que eu gostava dele também era referência. Não sei se você lembra, tinha um que ele fazia vários filmes. Ele fazia Cantando na Chuva, Gordo e o Magro. Lembro. Mas, Cara, era mas bom não era, demais não era isso aí. Chapolin, né? Era o Bolanhos fazendo, mas não era o Chapolin, né? Não, era Chapolin mesmo, era um Chapolin? especial do Chapolin. Cara, eram uns 4 episódios, era muito grande. Esse eu não lembro, então. Se eu tô Se eu confundindo. não me Eu engano, lembro de esse é um- um dos últimos. Eu lembro de um negócio do Dançando na Chuva que ele fez, mas ele. Eu não me lembro do Chapolin. Eu gostava também daquele. Do médicozinho lá que ele fazia, que ficava com uma sacolinha, que ele batia na cabeça Ah, o dos Chapatin. outros. Dr. Chapatin. Esse daí eu achava da hora. Inclusive, às vezes tinha uns crossover do Dr. Chapatins com o Chapulin. Com o Chapolin, esse mesmo. Esse tinha bastante. Chegou a ter, né, O Dr. crossover do Chapulin com Chaves também, né? Não, o clássico episódio da Branca de Neve é o Chapolin contando na escolinha, né? Nossa, eu não lembro, cara, desse. Esse. Você não lembra da Branca de Neve? Não, eu lembro, mas não lembro de ser o Chapolin contando isso, cara. Ele começa, o professor Girafales chama ele lá, não lembro porquê, e aí ele conta a história. Aí, ó, só tem um cara aqui atravessando a conversa nós aqui. Não sei se você conhece ele, Luiz Paulo Bento. Ô, grande Bento, o nosso maior fã do Pode Brisar. O Bentinho mandou aqui, ó. Chaves em Acapulco não tem igual. A Chaves em Acapulco. Nossa. Não só Chaves, hein? Tem Chapolin em Acapulco também. Porque Caraca, isso eu não lembro, hein? Opa, os caras. Você acha que ó, antigamente o negócio era difícil, né, Otinho? Os caras aproveitaram pra levar a equipe pra Acapulco. Gravaram tudo lá, velho. Tem o Chapolin lá, que era Eu não sei se era o Kiko que fazia, o cara que fugiu do manicômio. Nossa, velho. Lembrou? Lembrei. Ó, é lógico que tinha o Chaves, o Chapolin em Acapulco também, cara. E um detalhe legal do Acapulco, não sei se você lembra, né? Que o primeiro episódio é que a Chiquinha ganha o prêmio pra ir. E na dublagem, no primeiro episódio, eles falam que eles vão pro Guarujá. Isso mesmo, é Guarujá. Olha, nossa, que tosco, cara. E o famoso episódio do pano de Taubaté. Nossa, isso é um clássico. Esse é clássico, cara. Made in Taubaté. Made in Taubaté, um pano preto lá do seu Madruga lá. Esse pano é importado, made in Taubaté. Eu falei, mentira, cara. Saudosa CTI, hein, velho. Putz, grilo, mano. O que mais? Vamos lá. A gente falou um pouquinho aqui de brincadeiras que a gente tinha da antiga, esses programas de televisão e música. Cara, não vale falar Mamonas, hein, cara? Então, mas aí que eu ia chegar. Eu não gostava muito de música de criança, sabe qual é? Tipo, Balão Mágico, Xuxa. Eu nunca gostei muito de música pra criança, sabe? Eu teve uma época que eu era bem menor, eu curtia o Balão Mágico, cara. Era a Simone e o Jairzinho, cara. Eu lembro muito disso. Grande Jairzinho. Eu, quando eu já tava um pouquinho maior ali, com meus 10, 11 anos, essa época aí de brincar na rua, tudo, pegada minha era Legião Urbana, cara. Ah, sim, aí já era a época mais velho, né? Mais velho, mais ou menos, né? Mais velho. Essa mesma época que eu assistia Cavaleiros do Zodíaco, assistia Família Dinossauros, coisas, eu já tava curtindo um Legião Urbana já, velho. Então, eu tinha na minha cabeça quando eu era criança que todo adulto ouvia rock, entendeu? Então eu queria ouvir Legião Urbana, Guns N' Roses, entendeu? Eu ia nessa. Eu tinha essa também, todo adulto menos meu pai, que ouvia Chico Buarque. Então, essa era a parada. Meu pai ouvia uns rock meio anos 80. Então, isso era uma referência. Eu fiquei realmente embasbacado quando as pessoas começaram a gostar de sertanejo e outras coisas assim. Não fazia sentido na minha cabeça. Foi um choque, né? Foi um choque na minha cabeça de criança. Até porque sertanejo não existia, essa palavra sertanejo. O que existia era as modas de viola. Que você pegava daí Vamos falar dos mais populares, que ficaram mais famosos.
depois mudaram um pouco seu estilo, era Zé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó e Leandro e Leonardo. Amigos. Antes ainda do Amigos. Antes ainda do Amigos, porque o Amigos também foi um clássico, cara. Porra, Eu tinha um CD dos Amigos que era top, velho. Quando quebraram esse negócio de dois de dupla diferente cantando a música da terceira dupla, eu falei, nossa, que coisa. Que evolução da humanidade, velho. Chocou a sociedade. Lembra Não, que o comercial da Bavária dos Amigos? Eles criaram. Os Amigos criaram a palavra fit. Já viu quando você vê lá Anitta, Fit, não sei quem? Boa. Os Amigos criaram isso aí, cara. Eu digo mais, os Amigos criaram o universo expandido, cara. O primeiro Vingadores foram os Amigos. Tinha além do rock, que era clássico nessa época aí, né? Legião, Paralamas, tudo. Mamonas Assassinas você ouviu, certo? Cara, Mamonas Assassinas, eu acho que é um dos maiores fenômenos que já tiveram na música, cara. Que era um negócio maluco, que era um monte de palavrão, a criançada cantava e ninguém se importava. Cara, eu acho que Mamona Assassina abriu uma porta meio perigosa depois, cara, porque foi o funk. Não o estilo de música, mas é isso que você acabou de falar, cara. Era um monte de criança falando um monte de merda que não sabia o que tava falando, cara. É o que a gente vê no funk hoje, cara. É o que a gente vê. E eu acho que a parada do Mamonas também, eu acho que eles... E eu vou ser polêmico agora. Eu acho que eles não iam durar, tipo, 3 CDs, sabe? Eles morreram muito no áudio também, né? Mas também eles já estavam ali. Dali pra frente já era declínio, talvez, cara. Eu também imagino. Eles não ia se sustentar muito mais essa vibe deles, não. Eu também acho que não ia muito mais pra frente, não. É que eu lembro que era um negócio maluco, que todo domingo eles estavam ou no Gugu ou no Faustão e... Era a tarde inteira, era só Mamonas Assassinas, eu não entendeu? sei se alguém fez, assim, em pouco tempo, o nível de sucesso que esses caras fizeram, cara. Acho que nunca antes aconteceu. E por isso que talvez não se sustentasse mesmo. Aí acabaram que daí falecendo no acidente lá e ficou aquela banda amada por todo mundo, né, cara? Não tinha ninguém que não gostasse do Mamonas Assassina, independente do gênero da sua preferência, cara. Eu gostava de rock, cara, e Mamonas era da hora. O cara que gostava de sertanejo achava Mamonas da hora. Então não tem quem não gostava dos caras. Sim, os caras eram muito irreverentes, né? Muito simpáticos, né? Uma pena. O que mais que rolava aí de música, né, nessa época aí? Que a galera... Cara, sabe o que eu lembrei que tinha nessa época? Indo um pouquinho mais pra frente também, nessa fase aí dos anos, mais pro final dos anos 80, começo dos anos 90, tinha uma coisa que eu fazia, cara, na onde eu morava lá, que a gente fazia uns bailinhos, cara. Não sei se você já foi numa... era tipo assim, e daí chamava todas as meninadas da escola, chamava os carinha da rua, tudo, e metia lá uns bagulho, uns refri lá, e uns pão com salsicha pra comer, e metia o som, cara. E o que era legal desses bailinhos que a gente fazia lá onde a gente morava? Eu passava, por exemplo, vamos supor que ia ser sábado à noite. Eu passava sábado o dia inteiro mixando cassete. Caraca, você fazia no cassete? No cassete, cara. Eu pegava lá várias músicas de disco ou de outros cassetes. Meu pai em casa tinha aqueles aparelhos de som que era disco em cima, rádio e 2 entradas de cassete. Manja? Cara, eu adorava cassete. E daí acontecia, gravava uma música, daí pegava do disco, já punha, já gravava na sequência a outra, e aí às vezes ia até um pouco além, fazia umas mixagens, negócio, depois chegava no bailinho à noite, mano, sentava o cassete lá no como que era o nome daquele aparelho que todo mundo tinha em casa lá, que parecia uma torre de tanta coisa, era rádio, cassete, disco, as caixas de som junto, era muito da hora, cara. Eu sei, era aquele não era microsystem, porque não o microsystem, era antes ainda, né? Eu acho que o pessoal chamava de estéreo, né? Alguma coisa assim. Era estéreo. E, puta, cara, e era muito da hora isso daí, cara. E daí, porque a gente tá falando de música, eu lembrei disso. E nessa época a gente pegou uma fase que a gente curtia muito músicas dos anos 60. Eu não lembro o nome, cara, mas era aquele coelhinho. Eu acho que era Jaime Bunny. Era alguma coisa assim, cara. Eram umas músicas, aquelas músicas dos anos 60, assim. Come on everybody, come on everybody. Velho, vou falar pra você, moía no bailinho, cara.
E tinha a vassoura, né, cara? O cara que tava sozinho sem a minazinha ali pra dar uma dancinha, ficava com a vassoura. Ia passando a vassoura. Dançava com a vassoura. Trocando os parzinhos. Falando, nossa, que coisa tosca, mano. Olha pra você ver que passado da gente, cara. Batia nas crianças, cara. Se agredia na escola. Dançava com vassoura. Meu, que jeito que ia dar certo esse país, cara? Que triste, né? Cara, eu adorava cassete, cara. Porque eu gravava na rádio. Então tocava a musiquinha lá, eu dava o rec, né? E sempre no final da música entrava aquele 99, 12, 45. É, pode crer, é isso mesmo. Não, mas vamos lá, como a gente sabe aí que a gente tem uns caras assistindo a gente aí, principalmente uns caras super cultos aí, como o Luiz Paulo Bento aí, que já deixou a mensagem, explica pra ele que é um cassete, que eu tenho certeza que ele não sabe, cara. Não sabe. Agora o pessoal tá sabendo porque todo mundo assistiu Guardiões da Galáxia, agora os caras... é verdade, cara. O Senhor das Estrelas usa, né? É verdade. Só por causa disso que essa galera sabe que é cassete também. Caraca, quando você ouvia no rádio de pilha, você tinha que rebobinar na caneta. Quem nunca, né? Nossa, mano. Não. E tinha as manhas, né, cara? Você enfiava a caneta ali no meio, você segurava pela caneta e girava ele aqui, você ia rebobinando, velho. Isso. Ó, que isso, velho. Era top o negócio, cara. E falando nisso de cassete e coisa de música, você lembra os Walkman antigo, cara? Lembro. Os Walkman, depois veio os Discman. Os Discman que você punha o CD era lá. Uma merda, né? Não, você punha o CD. Se você peidasse, ele pulava a faixa da música. O Discman era muito ruim, mas o Walkman era bom, cara. Não, o Walkman era top, cara. Eu tinha um Walkman que eu usava pra ouvir fita, lógico, e pra ouvir jogo na rádio AM. Eu adorava o Walkman, velho. Porque você acha que tinha TV a cabo, tinha tudo isso? Eu fico pensando. Caramba, né? Eu fico pensando, hoje em dia, essas galera, principalmente a criançada, né? Com esses headset de última geração aí, tecnologia fodida pra jogar game e tudo, os caras mal sabiam, cara, o Walkman que tinha aquele foninho com aquela espuminha que 2 semanas depois tava esfarelando na sua orelha, de tão ruim que era aquela espuma, um som chiado pra caramba, os caras não tão ligados, velho. Os caras não tão ligados. Porque era uma somatória de perdas, era o Walkman ruim, a fita amassada, a gravação da rádio que você fez e um fone horrível, cara. Nossa, cara. E a gente achava bom pra caramba o som, cara. Mas era bom, eu tenho saudade do Walkman. Então. O Walkman era legal. Cara, falando ainda de música, você chegou aí em shows nessas épocas mais antigas, cara? Por exemplo, a gente que é aqui de Taubaté, você já chegou em um show no Joaquinzão? Não, no Joaquinzão eu nunca peguei. Cara, eu fui no show da Xuxa no Joaquinzão, cara. Nossa, que clássico. Cara, que bacana que era, cara. Você pegar assim, porque era assim... a Xuxa Roots, né? A Xuxa Satã. Xuxa do disco ao contrário, cara. Era a Xuxa que invocava o capeta, cara. Não era a Xuxa de hoje. Era a Xuxa que invocava o capeta. Mas era muito da hora, cara. E era uma coisa assim... E você falar que ia num show, num estádio, cara, não era normal, tá ligado? Não é que nem hoje você tem isso fácil. Bom, galera, ó, eu acho que a gente teve um probleminha aqui de novo no áudio, mas dessa vez durou bastante. Opa, acho que voltou aí, Elton? Pera aí que vai estabilizar o áudio, a gente já volta já. Tá me ouvindo aí, Eltinho? Tá ouvindo aí, Eltinho? Foi só invocar a Xuxa satânica que caiu, bicho. Você tá vendo, cara? Você tá vendo como que é? Tem coisa que você não pode mexer, cara. Falou em rodar o disco ao contrário, você já travou com a boca meio torta aqui na imagem, que você não tá vendo sua imagem, cara. Para com isso, mexe com essas coisas não, você tá louco, velho? Pessoal, eu gostaria de reiterar que eu não tenho nada contra a Xuxa, que eu acho que ela nunca fez nada de errado. E próximo tema. Eu também não tenho nada contra ela não, cara. Eu tenho contra quem rodou o disco dela ao contrário, só isso. Inclusive queremos ela aqui no Pode Brisar pra falar um pouquinho. Está feito convite. Tá feito convite. Bom, Eltinho, vamos pra última aí, pro último item aí que a gente pode falar aí de nostalgia da velha infância aí, cara. Comida, vamos ver se a gente lembra de que rolava de comida. E comida tem umas coisas assim, bem nojentas aqui pra relembrar, cara, que eram comum na época. Eu vou começar então falando daquele pirulito que você enfiava dentro do saquinho, que tinha o saborzinho, os pozinhos com sabor. Lembra disso? Ah, aquele câncerzinho em pó. Exatamente, todo mundo falava que ia dar câncer lá. Se bem que morre um monte de gente de câncer hoje, pode ser realmente por causa daquele pozinho lá.
Então, e o que era nojento daquilo? Porque assim, tinha o sabor limão, chocolate, morango e tal, e eu comprava de limão, meu amigo comprava de chocolate, o outro comprava de morango. O que a gente fazia? Baba de todo mundo no saquinho do outro, cara. Pega nada. Rolava aquele intercâmbio, né? Ah, você vai comprar 3 sabores diferentes? Você tem dinheiro pra isso? Não tem. Não dá, pelo amor de Deus. Então. Inflação galopante, né? Não dava pra ficar comprando. Como dizia meu pai, você acordava, a inflação tava de um jeito. Você saía pra comprar pão, tava de outro. Quando você terminava de comer o pão, já tinha aumentado a inflação de novo. Então não dava pra comprar 3 sabores do pozinho do pirulito. Eu queria lembrar o nome, não é Dipilique? Será que é Dipilique? Era Dimpilique mesmo. Eu acho que é Dimpilique, né? Alguma coisa assim. Isso, é. Nojento, cara. Mas o bom era que as crianças ficavam bem imunes às coisas, né, cara? Porque criança naquela época não pegava doença. Andava de pé descalço no chão, enfiava com os tranqueirados, ia comer as coisas, tudo sujo, caía no chão. Cair no chão tem aquela regra dos... É 3 ou 5 segundos? Varia da região, né? Varia da região. Quanto mais próximo ao Equador, maior o tempo. Então caiu no chão 3 segundos, filho, não dá nada. Pode pegar e comer. Não interessa chão da onde que for. Então vai que vai, cara. Não dá ruim. Vamos pra cima. O que mais que era bom também, tinha uma série de coisas de chocolate que tinha diversos formatos, mas eram todos feitos de cera. Você lembra? Que era o cigarrinho, o lápis de cor, a moedinha. Aí, é só mais uma coisa que você lembrou, hein, cara? Incentivando crianças a fumar. Você lembra do cigarrinho lá de chocolate? Verdade, cara. Era bom pra caramba, cara. Tinha o guarda-chuvinha, né? Era tudo a mesma coisa. Tinha a bolinha de futebol. Só mudava o formato. O chocolate era o mesmo, de cera. Aquilo ali devia fazer um mal desgraçado. Mas ainda tem, né? Tem? A moedinha acho que ainda tem. A moedinha, no formato moeda só. Não tem mais. O cigarrinho não pode, né? Não pode. Caiu o cigarro. Durou 50 anos essa merda. Agora faz 10 anos não pode. Porque... Então, cara, tinha que entrar. É a liberação do cigarrinho de chocolate. Se você procurar, deve ter algum deputado tentando se eleger aí, prometendo essas coisas. Se procurar, acha, cara. O que mais que tinha de interessante, assim, de comida? Você lembra aqueles suco que vinha em formato de carrinho, revolvinho, vinha em formato de avião? Você lembra disso, cara? Era uma pet, né, em formato de avião, carro, revólver, radinho, celular... Você tomava o suco que era horrível, inclusive eu, enquanto criança, chamava de suquinho horrível, mas eu queria o brinquedo, entendeu? Aquele suco ali é outra coisa que com certeza dá câncer. Sem dúvida. Não, cara, era muito ruim aquilo lá, mas o brinquedo era o que chamava atenção, né? Porque a galerinha, eu lembro que colecionava, né, cara? Era barato de você comprar e depois ele virava um carrinho, um aviãozinho, tudo. Isso eu lembro uma época que começou a vender na escola, cara, que eu estudava. Então era uma treta, porque os caras queriam o revolvinho. E daí teve uma época que a diretora proibiu de ter o revolvinho do suco. Porque saiu o suco na ponta do revólver. Exatamente, era tipo assim, você tá brincando de roleta russa com o bagulho, cara. Bolsonaro, inclusive, iria gostar e acredito que se ele for eleito, pode ser que volte esse suquinho aí nos comércios. Sim, com certeza. Inclusive, Bolsonaro, queremos você aqui, Sabatina pode brisar. Sendo presidente ou não, você tá convidado a vir aqui. Pode ser antes ou depois da eleição, seja lá o que acontecer. O que mais que tinha aí de diferente? Nessa linha de produtos com brinde, você lembra o chocolate surpresa? Esse era clássico, cara. Chocolate surpresa. Aliás, eu vi um movimento na internet uns tempos atrás pra voltar o chocolate surpresa. Não sei o que deu isso aí. Então, voltou na Páscoa. Tinha o ovo do surpresa que veio com os dinossauros, lembra? Que acho que foi a primeira coleção. Eu lembro dos dinossauros, mas não lembro de ter voltado. Voltou, não sei se foi esse ano ou ano passado. Vinha o ovo. Cara, eu tinha esse álbum completo, cara. Minha mãe não sei se jogou fora, o que fez, cara. Uma sacanagem. Eu lembro de ter chegado a colecionar esse álbum. Não sei se eu consegui completar, porque mais uma vez eu vou falar aqui, cara. Não era barato esse chocolate também, cara. Era caro. Era tipo assim, era o Kinder Ovo daquela época, cara. Se bem que o Kinder Ovo também é antigo, mas o chocolate surpresa é anterior ao Kinder Ovo. Acho que é mais antigo. E era caro, cara. E era uma delícia aquele chocolate, cara. Era muito bom, cara. O chocolate era bom também, né? Ao contrário do suco. Ao contrário do suco, eu vou ser bem sincero pra você, existiam ocasiões que você jogava o suco fora só pra ficar com o brinquedinho. Só pra pegar o chocolate surpresa valia a pena pelos dois, né? E só lembrando aqui que principalmente a gente que mora no interior, cara, a gente tá falando de comidas, essas coisas, numa época que ninguém nem imaginava o que era um McDonald's, um negócio, porque McDonald's chegou aqui muito tempo depois. Então... Sim.
lanche pra nós era lanche. Aliás, até hoje, cara, eu encontro algumas pessoas, principalmente de São Paulo, falam assim, não, vamos no carrinho de lanche. Cara, quê? Carrinho de lanche? O que é carrinho de lanche? Não é uma coisa comum em alguns outros lugares. Aqui a gente tinha... Carrinho de lanche praticamente é um McDonald's regional que a gente tinha aqui, cara. E sabe que era, por que eu tô falando de lanche, cara, de carrinho de lanche? Tinha um cara que fazia lanche perto de casa, que eu acho que assim, esse cara, ele nem sei se é vivo ainda, cara, mas ele deve ter feito lanche durante uns 30 anos da vida dele. O jaleco que ele usou é o mesmo do primeiro ano, do dia 1 ao dia 3.800, cara. Porque ele nem lavava, ele lavava aquele jaleco dele lá. E você acha que. Mas aí é o segredo do sucesso, Não, né? é o tempero, né, cara? Você acha que tinha luva, tinha alguma coisa? Tinha nada, cara. Tinha nada. Não tem. E aqueles docinhos, cara? Não, docinho não, vou além, cara. Vou além. Agora eu vou entrar até num fato religioso aqui, mas sem falar se concorda, não concorda, mas você lembra do Cosme e Damião? Você Cosme e pegava, Damião, você pegava clássico, tinha o doce, você pegava, tem algumas pessoas que eu não sei bem como que funciona, eu acho que são devotos, o que é, e fazem a promessa que todo dia de Cosme e Damião eles dão um doce daí. Eu ia pegar doce de Cosme e Damião, cara, e adorava quando chegava Cosme e Damião por causa dos doces, mas eu dava um azar, que eu gostava daquela geleinha, que era tipo um doce durinho, que é uma geleia vermelha e amarelinha. Manja, que eu tô sei qual falando, é. açucarada. Com suquinho em cima. É isso. aham. Eu gostava dele, só que eu acho que o horário que eu ia era meio depois, não tinha mais, só vinha aquela bolacha maisena com aquele Maria Mole no meio, manja? Cara, esse é uma bolacha Maria, É, um sanduíche. faz sanduíche com Maria Mole, cara. Ó, puta, eu pegava, ficava no horror, cara, porque eu não gosto de Maria Mole. Nossa, é clássico demais esse doce. E os dois que vem é esse sanduíche de Maria Mole com bolacha Maria, o docinho aí, essa geleinha dura aí, vermelha e laranja, aquelas São balinhas, doces né? de bar, né? É, doce, exatamente. Eu acho que o cara que faz a promessa de dar doce no dia do Cosme e Damião, ele chega no bar do Triângulo que tem na esquina ali e fala assim, amigão, desce todos esses doces que tá parado aí faz 15 anos aí que eu vou dar pras criançadas, velho. Tinha uns doces de abóbora que eram em formato de coração, é tudo doce de Isso. bar, cara. É, doce de abóbora e doce de batata em formato de Isso, coração. Puta que pariu, cara. Aí, eu nunca mais vi isso. Será que tem ainda, cara? Deve ter, né? cara. Deve É que ter. você não tem ido muito ao bar. Ou não. Exatamente. Mas deve ter, cara. Era bem da hora isso aí, cara. Eu gostava pra caramba, cara. Gostava tudo, mas nem sei que dia que é dia de Cosme e Damião. Não, eu também não sei, mas... Eu sei que chegava, cara, ia passar. Cara, ó, dia de Cosme e Damião era o dia das bruxas nossas aqui no Brasil, cara. Exatamente. Entendeu? É o dia que você ia Bem comparado. batendo de porta em porta pedindo doce. Você ganhava um docinho ali bem maneiro, cara. É. Aí, ó, achei o dia das bruxas do Brasil, cara. Dia de Cosme e Damião. Cosme e Damião, um clássico. O que mais? Lembra de alguma coisa assim de comida que era meio bem característico dessa época, cara? Cara, de comida, deixa eu ver. Você pegou a época desses salgadinhos da Alma Chips com 1 milhão de brindes que vinham? Ou você já era mais velho? Eu lembro disso, mas eu acho que eu não aproveitei. Esse daí que você tá falando é que nem teve uma época que vinha uns negócio de tazo. Isso. Igual, esse negócio de tazo aí eu sei o que é, mas já não era mais da minha época, entendeu? É porque teve a febre Não, do esse tazo, negócio do cara. tazo aí teve febre, isso eu lembro disso daí da galera. O meu era mais. A gente curtia mais esquema de quando vinha uns adesivinhos. Eu cheguei a pegar uns adesivinhos que vinha, cara. Ah, tá. Mas era muito pouco, não lembro muito direito disso, cara. Coca-Cola, você pegou uns brindes bons, né? Porra, velho, Coca, bem lembrado, cara. Eu acho que até pra gente fazer o fechamento aí, vamos falar um pouco de Coca-Cola, cara. Coca-Cola, eu peguei o ioiô da Coca-Cola. Ioiô da Ioiô da Coca, Coca-Cola, clássico. inclusive, cara, teve, eu acho que mais de uma fase, cara. Eu acho que teve umas 2, 3 fases aí. Porque eu lembro de ter pego umas 2 fases de ioiô da Coca-Cola. É que o ioiô da Coca, ele foi pro camelô também, né? Ah, daí virou eterno, né? Sempre tinha ioiô da Coca-Cola. Sempre tinha o ioiô Agora, da Coca-Cola. uma promoção da Coca-Cola, cara, que eu tinha, e inclusive eu acho que anos atrás, quando eu realmente me mudei e saí da casa dos meus pais, acabei jogando fora, cara,
foi as miniaturas da Coca-Cola, aquelas garrafinhas pequenininhas que o cara falava que se você o tomasse, engradadinho. se você tomasse, você morria. Se tomasse o líquido, você morria. Esse entra também nas coisas que as pessoas acreditavam, cara. Cara, Verdade. ó, e era da hora porque tinha o engradadinho e tinha. Eles lançaram primeiro o engradadinho original e depois eles lançaram uma versão que vinha com a Coca escrita com os nomes no mundo inteiro, velho. Sim, acho que rolou um retrô também, cara. Tinha vários. Era top esse negócio da Coca-Cola, cara. Tinha, cara. Você lembra que lançou uma época também uns quadrinhos da Coca-Cola? Que Quadrinho. era da Turma da Mônica, aí vinha o rosto, assim, da Magali na tampinha. Eu lembro disso da Disney, cara, do Pateta, do Pato Donald, do Mickey, da Turma da Mônica, eu não lembro. Teve, cara. Você se juntava as tampinhas e trocava por uma revistinha. Ah, lembro. Porra, cara, lembro disso daí sim, velho. Esse que eu tô falando da Disney, eles vinham estampado por dentro da tampinha. Isso, era só na tampa, você colecionava a tampa, né? Isso. Mas eu lembro desse também da Turma da Mônica, cara. A Coca Sim. fazia umas promoção muito louca, velho. Sim, cara. O auge pra mim, quando eu era criança, não sei se você já era mais velho, foi o Mini Crack. Mini Crack. Eu lembro do Mini Crack, mas não cheguei a colecionar. Cara, eu tinha todos os Mini Cracks. Mini Crack depois virou apelido de um monte de gente, né? Diga-se Sim, de passagem. inclusive. Inclusive virou apelido de um monte de gente. Mas beleza. Há vários Mini Cracks aqui no Brasil. Quem sabe que é um Mini Crack vai entender perfeitamente do que nós estamos falando. Sim, Mini Cracks, queremos vocês aqui também. Mini Crack, cara, boa, cara. Eu não cheguei a colecionar, mas eu lembro disso, cara. Essas coisas devem valer uma nota hoje, o cara que tem uma coleção completa disso daí, né, cara? Deve, cara. É outra coisa também que meus pais se desfizeram. Eu na época eu morava com meus pais, depois quando eu fui morar sozinho, cara, eu perdi muitas dessas coisas que eu tinha. Eu tinha uns ioiô da Coca-Cola guardado, cara. Na verdade eu tinha um que era da Sprite, cara, que era top. Isso. E vinha um Porque manualzinho pra você. Não era? E vinha um manualzinho, cara, pra você aprender a fazer as manobras, cara. Então eu fazia Exatamente. o cachorrinho, o pêndulo, velho. Era foda no ioiô, velho. E eu fazia até aquele lá que você jogava o ioiô pra cima e caía no bolso, cara. Clássico do Chaves, né? Ele joga pra cima, não cai o ioiô, né? Ou Ou cai no seu barriga. Ai, cara, que tempos bons que não voltam mais, que formaram essa geração linda que nós temos hoje no país aí, cara. Isso que era bom, cara. É isso aí, Altinho. Tem mais alguma coisa aí que você lembra, que você queira trazer aqui pra gente recordar? Não, acho que a Coca-Cola foi uma boa chave de ouro aí pra gente fechar, Pra gente né? fechar bem, né, com os brindes da Coca-Cola, cara. Aliás, como os representantes da Coca-Cola aqui no Brasil seguem o Pode Brisar, volta aí, galera, com essas promoções aí, cara, é da hora. Sim, Para com essas promoção aí também. para com essas porra dessas promoções aí de código que vem pra digitar no site, mano. Manda ioiô pra nós, cara. É isso aí, a gente quer tranqueira, Ninguém então quer- não digitar. Ninguém quer ficar milionário escrevendo código de tampa no site. Para com isso. Ioiô deixa o povo Não, feliz, cara. Um ioiô e um mini crack, vocês vão ver como esse país vai ficar mais feliz. E volta as garrafinhas com o líquido que se beber morre, cara. Porra, top, cara. Beleza, Altinho. Considerações finais aí pra gente encerrar mais esse episódio aqui do Pode Brisar, velho. É isso aí, só lembrando, mais uma vez, pessoal, assina o nosso feed aí em todos os Por favor, agregadores. galera, por favor. Escolhas. Tamo aí no Spotify. Cara, o Pode Brisar é um dos poucos podcasts que você pode falar assim, ó, quero escolher onde eu quero ouvir. O cara tá em todo lugar, velho. Escolhe onde você Todas quer. as... Tem todas, cara. Você quer escutar ele pelo Spotify, tamo lá. Pelo iTunes, tamo lá. Qualquer aplicativo do Google, do Android, a gente tá lá também. Tá no site, tá marcado aqui embaixo, tá no Facebook, Twitter, tá tudo aí, cara. E se inscreve na gente também no YouTube, galera, que essa live aqui, por exemplo, tá sendo transmitida. Agora a gente precisa de alguns inscritos lá pra gente conseguir melhorar a transmissão pra vocês. Então ajuda a divulgar aí. A gente cresce um pouquinho mais, faz uns podcasts com melhor qualidade pra vocês. Beleza, galera? Eltinho, é isso aí? Isso aí, valeu! Um grande abraço pra todo mundo. Falou e fui!